E aí, gente, beleza? Meu nome é o professor Carlos e hoje iremos ver uma aula de matemática para a turma do sétimo ano. Então, nós veremos hoje o assunto de transformação geométrica de polígonos no plano cartesiano. Então, vamos me acompanhar? Vamos começar. Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Na aula passada, vocês viram algumas coisas sobre o plano cartesiano. Então, vamos continuar agora vendo polígonos nesse plano. Então, vejam só, o que seriam essas transformações? São movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui uma figura, tá certo? E percebam que ela está de um tamanho e ela vai para outro tamanho, tá? Ela está sendo reduzida. Vamos ver mais um exemplo. Temos aqui outra figura. Neste caso, nós temos uma figura de um peixinho e veja que esse peixinho, o tamanho dele é o mesmo. Não mudou nada, ele apenas se deslocou para outro lugar. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, temos uma rotação. Ele está de um formato e ele gira indo para outro formato. Vamos ver mais um. Nesse caso, percebam que o tamanho também é o mesmo. O que acontece é que ele está sendo rebatido para o outro lugar, como se fosse uma reflexão, mas já já a gente vai ver sobre isso. Então, vamos relembrar um pouco sobre o que é o plano cartesiano. O que a gente aprendeu? Plano cartesiano são dois eixos. Um eixo que é em pezinho, gente. O eixo em pezinho é chamado de eixo da ordenada, também conhecido como eixo Y. Esse eixo deitadinho aqui é o eixo das abscissas, também conhecido como eixo X, certo? E aí nós encontramos esses valores aqui, que são os pontos, chamados de par ordenado, ok? Então vamos ver um exemplo. Temos aqui um exemplo. Podemos representar um polígono no plano cartesiano associando seus vértices a pares ordenados. Observe abaixo a representação do polígono de vértices A, B, C e D. Está aqui embaixo. Então vamos colocar ele aqui. Ó. Vemos que eu tenho aqui A, está no ponto 1, 2, ou seja, 1 do eixo das abscissas e 2 no eixo das ordenadas. Está aqui o ponto A, certo? Colocando o ponto B, 2, 4. Está aqui no 2 da abscissa e no 4 da ordenada. Vamos colocar o C agora. C, 4, 2. Ou seja, quarto no eixo de X, não é? E o 2 no eixo aqui de cima, no eixo das ordenadas. Achamos o ponto C. Vamos achar agora o ponto D. É o que está faltando. O ponto D é 3, 1. 3, 1. 3 no eixo X e 1 no eixo Y. E aí, gente, a gente vai ligar esses pontos com um segmento de reta. Vai ficar assim, ó, de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. E nós temos aí a construção de um polígono, tá certo? Um polígono no plano cartesiano, ok? Então, essa é a representação do polígono ABCD no plano cartesiano. Então, vamos praticar. Veja aqui um exemplo. Considere um losango, esse losango aqui verde, em que as coordenadas de seus vértices são A, ponto 1, 1, B, 2, 3, C, 4, 4, D, 3, 2. Multiplique as coordenadas dos vértices desse polígono por 2. Como ficará esse polígono? Gente, como você acha que fica esse polígono? Eu estou pegando o polígono, certo? E pegando cada par ordenado e dobrando, multiplicando por 2. O que será que acontece? Hein? Vamos ver? Olha como ele fica. Ele fica, gente, ampliado. Você dobra todos os valores. Então, o que aconteceu aqui? Observe que obtemos os pontos A', 2, 2, B', 4, 6, ou seja, todos os pontos estão sendo dobrados. Vejam, o A antes era 1, 1, dobrei, ficou 2, 2. O B era 2, 3, dobrei, ficou o quê? Ficou 4, 6. Todos foram dobrados. Isso é um exemplo onde você está ampliando uma figura. Vamos continuar. Vamos ver algumas transformações. Nesse caso, gente, vamos ver 3 situações de transformações, né, no plano. Primeira, translação. O que seria a translação? Quando movemos uma figura a uma distância dada, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Eu pego a figura, mantenho o formato dela e faço um deslizamento, certo? Pode ser na horizontal, pode ser na vertical. Então, temos aqui um exemplo. Então, vejam. Vamos colocar esse triângulo, certo? Que tem os vértices ABC. Por exemplo, 4, 1.
Nesse caso, desse exemplo daqui, eu peguei o 4 e tirei 5 unidades. Ou seja, desloquei 5 unidades para a esquerda. Olha como ele fica. O 4, quando eu coloco o 4 5 unidades a menos, é 4 menos 5, que vai ser o quê? Menos 1. Ele fica lá embaixo, menos 1. O 1, aqui, eu tiro 5, fica quanto? Fica menos 4. Então, esse triângulo vai ser deslocado na horizontal, certo? 5 unidades. Perceba uma coisa, que na ordenada ele não mudou, o valor é o mesmo, porque eu estou mudando apenas na horizontal. Então, vejam aqui, ó. Ele vai para lá. Então, ele faz esse deslizamento aqui, ó. Viram? Isso. E agora, nós vamos ver o seguinte. E se fosse um deslizamento na vertical? Seria o seguinte, tá? Seria o mesmo processo, ok? Só que nesse caso, ele vai, ó, na vertical. Então, ele sai de cima e desloca lá para baixo. Então, esse é um exemplo de transformação, de translação. Vamos ver mais uma. Reflexão. A reflexão se assemelha muito ao exemplo de um espelho. Você pega e reflete a figura, certo? Percebam que ela vai ficar o quê? Invertida. Então, vamos ver aqui, ó. Mesmo exemplo do triângulo, e eu vou apenas rebatê-la para o outro lado. Rebatê-la em relação ao eixo, tá? Nós podemos rebater em relação ao eixo ou em relação a um ponto. Neste exemplo, é em relação ao eixo. Então, vejam, vamos refletir o triângulo ABC de vértices A, B e C em relação ao eixo, né, no plano cartesiano. Então, vejam, para fazer essa reflexão em relação ao eixo das ordenadas, que é o em pezinho, esqueçam não, basta trocar o sinal do valor da abscissa. Exemplo, 4,1 vai ficar menos 4,1. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, 4,1 é o valor de A. Então, ele vai para o outro lado e fica o quê? Menos 4,1. Vejam só. E ele rebate. Faça isso com todos os pontos, gente. Com todos. Troca o valor da abscissa, o sinal, e ele rebate para o outro lado. É a mesma coisa que eu colocar um espelho aqui, ó. Se eu colocasse um espelho aqui, ó, fica os dois rebatidos. Certo? Esse é um exemplo de reflexão, tá? Mesma coisa acontece se fosse rebater para baixo, tá certo? Só que aí você muda o sinal da ordenada, ok? E ele faz isso aqui, ó. Ele reflete para baixo, ok? Vamos continuar. Agora a rotação. Na rotação ele vai fazer um giro, certo? Rotação, quando o movimento aplicado à figura é um giro de determinado número de graus em torno de um ponto, tá? Que é o centro de rotação. Neste exemplo, vou fazer um giro de 90 graus, tá? Vejam aqui. Para fazer isso, para rotacionar a figura em 90 graus no sentido anti-horário, que é o contrário do ponteiro do relógio, basta inverter a ordem do par ordenado e trocar o sinal do valor na nova abscissa. Então, você inverte e troca o sinal da abscissa. Era 4,1, inverteu, fica 1,4, e troca o sinal da abscissa, que é o valor que está aqui primeiro, fica menos. Quando você faz isso, ele vai lá para cima, do outro lado, rotacionado 90 graus, certo? Mesma coisa você faz para rotacionar 90 graus no sentido horário, só que é uma diferença. Você troca, mas troca o sinal da ordenada e ele fica rotacionado para baixo, no sentido horário, ok? Beleza. Vamos continuar, gente. Fique atento no seguinte. Fique atento no seguinte. Na transformação por reflexão, rotação e translação, a figura obtida tem a mesma forma e mesmo tamanho. Então, o tamanho e a forma não muda na translação, na reflexão e na rotação, ok? Também chamado de isometria. E outro caso, quando a figura é ampliada ou reduzida, a gente viu no primeiro exemplo que ela amplia, então vejo que mudou, não é? Então, ou seja, quando a forma é mantida, mas as medidas são alteradas, a transformação realizada é chamada de homotetia, ok? E agora, gente, vamos ver um exemplo, um desafio para vocês. Esse desafio, bem legalzinho, tá? Temos aqui um relógio. Benjamin passava pela praça de Quixajuba quando viu o relógio da praça pelo espelho da bicicleta. Está lá no espelho da bicicleta, olhou e viu o seguinte, ó. Viu essa hora aqui, ó. Que hora estava marcando? Se ele vê na bicicleta, ele vê refletido, vê o contrário. Ele viu. Que horas são?
E aí, gente? Vocês saberiam dizer para mim que horas são? Então, eu coloquei aqui ele invertido. Eu refleti essa figura para a gente ver como é que é. Ó. Então, que hora é essa? Alguém sabe que hora é? 5 horas, 5 e 15. Acontece muito isso, gente. Por exemplo, nos carros da... Por exemplo, no carro do bombeiro, acontece muito isso, né? Que lá tem ambulância, o nome tem ambulância, vocês já viram, invertido. Por quê? Quem está lá dirigindo, que olha pelo retrovisor, vai ver o nome certinho, porque está escrito no carro invertido. Quando bate no espelho e você vê invertido. Inverter algo que está invertido fica normal para você, certo? Então assim nós terminamos hoje nosso assunto sobre transformações. Espero que vocês tenham entendido. Então valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.